Graça e paz, igreja. Amém? Aleluia, bom dia. Todos bem? Todos descansados? Tá tudo jóia? Pegou um feriadinho grande, né? Foi gostoso. Tá todo mundo cansado, na verdade, né? Cansado, com sono. Mas vamos lá, tá abrindo então em Efésios. O tempo já tá passando rapidinho. Efésios capítulo 3. Vamos correr. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, do versículo 1 até o 4. Vou estar lendo. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Amém. É aqui, até o 4. Oremos, Senhor, em nome de Jesus. Oremos, Pai, nessa manhã, louvamos, Senhor, consagramos, Deus, estamos na Tua presença, Senhor, então, se conosco, Pai, nesse tempo, para que a palavra, Pai, venha entrar no nosso coração, para que a gente se renda a Ti, Senhor, e venha agradecer por todos os Teus bons feitos que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Assim que eu oro e te agradeço. Amém. A igreja pode estar tomando assento. Aleluia. Aqui, Paulo, em Efésios, ele está preso, se encontra preso, e ele se faz uma carta dirigida aos Efésios, e ele fala da graça, fala do mistério também. E para a gente compreender aqui um pouquinho, eu quero estar falando um pouco do pecado antes de estar falando da graça e do mistério. Para a gente compreender aquilo que vem atrapalhando na nossa vida, aquilo que pode ser que a gente não receba do Senhor, não receba do alto, aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E o pecado, por muitas vezes, ele tem nos atrapalhado, ele tem dispersado a gente por coisas que são deste mundo, coisas que não pertencem a nós, aquilo que nós cremos, que nós vamos para o céu, que nós temos uma vida eterna e que nós podemos também receber do Senhor algo incomparável, falando assim. E a gente peca sem menos perceber, talvez. Algo que Deus tem preparado para a gente ganhar, tem preparado para a gente viver em abundância, mas a gente tem se distraído por pequenas coisas. E vem o acusador, vem aquele que percebe que ao longo da nossa vida, ao longo daquilo que você tem orado, que você tem buscado, que você tem jejuado, mas por pequenas coisas, nós perdemos a bênção pelo pecado. E quando eu estava para escolher essa palavra, estava até pensando o que Deus tinha preparado para mim e para a igreja nesta manhã. Estava preparado outra coisa, mas eu tinha pecado. Só que se você falasse, nossa, mas você pecou, amado, nós somos pecadores. Só que a gente tem a diferença que nós não vivemos pelo pecado, mas nós vivemos em santidade. Nós somos separados, somos santos. E Deus me fez lembrar da cruz. Então Deus me deu esse texto e eu olhei pela graça do Senhor, porque é pela graça que nós somos salvos. E aí vem o tema, a graça. E a gente vê pequenas coisas se tornarem grandes, porque eu tenho vivido, me perguntaram essa semana, quais têm sido os milagres que você tem vivido? E se você parar para pensar, talvez você pare para pensar, essa que é a dificuldade. Você pare para pensar o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem, qual que é o milagre que eu tenho vivido. Só que na verdade, às vezes nós não percebemos as pequenas coisas que Deus tem feito. E eu falei, não, eu vivo um milagre todo dia. Todo dia eu vivo um milagre. Talvez foi algo igual, na verdade é incomparável, porque se você viver uma vida de gratidão, você começa a ser grato e começa a perceber o milagre que Deus tem feito na sua vida a todo momento. E eu estava pensando, eu gosto de ver os milagres do Antigo Testamento. É legal de ver que Moisés abriu o mar e a gente não estava lá para ver isso. Cada milagre grande, o que eu quero dizer,
cada milagre grande, vou tentar correr aqui, que a gente olha na palavra, no Antigo Testamento, é claro que nós não vivemos isso. Cada milagre grande, né? As pragas do Egito e Deus tirar todo aquele povo, é algo que seria legal de ver, mas o grande milagre é como a gente vê que na semana passada teve batismo e uma pessoa aceitar Jesus e crer que Jesus é o Senhor da vida dela, crer que ela vai ser transformada de vida, crer que ela não vai viver mais ela, mas ela vai viver Cristo, crer que ela não tinha essa percepção, mas ela agora crê que ela vai ter uma vida futura. Esse é um grande milagre. Esse é um grande milagre. E como eu estava falando agora há pouco, o pecado tem nos atrapalhado. Então Paulo, ele fala ali do mistério. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Esse mistério, se você passar um pouquinho lá pro versículo 6, o mistério que ele está falando aqui é o mistério de Jesus. Ou seja, a saber que os gentios são cordeiros. Vamos lá um pouquinho antes no 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, os profetas no Espírito, ou seja, o mistério. Mas a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Porém, eu quero falar desse mistério. O mistério, não sei se todos já chegaram a conhecer o mistério que é separado do mistério não revelado e o mistério revelado na palavra de Deus. Ou seja, o mistério não revelado, lá no início, lá em Gênesis, em Adão, quando ele peca, é necessário que Deus vai lá à morte, porque não é coberto a nudez de Adão e Eva com folhas, há arrependimento, certo? Mas é errado a gente pensar que o mistério não revelado começa aí. Ou seja, lá em Colossenses 1:26, corremos. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Ou seja, esse mistério que não era revelado, ele se revela agora para os santos, para os gentios. O mistério que era dos séculos e das gerações se revela para nós agora. Mas o mistério, ele começa assim, quando Adão, ele marca o início da história da Bíblia, da redenção, enquanto a revelação do mistério, que é Jesus, se progride ao longo das Escrituras, e que encontra plena manifestação dele na morte, na cruz. Ou seja, o pecado de Adão introduziu uma realidade que vai percorrer toda a história da Bíblia, em todas as nossas vidas. E assim ele é revelado. Esse é o mistério. Só que para tudo isso, a gente falando lá da história de Efésios, a gente precisava falar do pecado que nos tem atrapalhado. Porque se a gente for falar da graça, nós precisamos entender aquilo que tem nos atrapalhado. E o que é a graça, então? A graça é dar aquilo que nós não merecemos, certo? Nós não merecemos, nós não temos o que dar para Deus, como o Kate falou ontem no louvor, não sei se estavam aqui. Nós tínhamos apenas o pecado para oferecer. Nós não temos nada para oferecer a mais. Mas essa é a graça de Deus. É algo que nós não temos como comprar, nós não temos como pagar. Só que o pecado, ele coloca nós numa condição de condenação da nossa vida. E ele oferece salvação, reconciliação. Lá em Efésios 2, no versículo 1, vai dizer que a gente estava morto em nossos delitos e pecados. Ou seja, ocorre pela morte, a morte espiritual. Mas, sabe, querido, o que um pai e uma mãe não faz para um filho? Quando geram, meu filho nasceu agora faz um mês, já deu mais de um mês. E é tão gostoso ver aquela criança sorrindo, é tão bom ver aquele bebê soltando aquele sorriso no olho, o sorriso na sua boca, que ele é criança, ele não tem talvez como expressar. É gostoso, às vezes ele não faz nada, mas ele está só aquele dormindinho com a mão assim quietinha, e você gosta de pegar nele, você gosta de acariciar. Ai, que bebê lindo. Minha mãe estava falando, tem filho que às vezes parece até a cara de joelho, né? Que parece que
mas assim, a mãe acha a coisa mais linda, maravilhosa. Ou assim, as pessoas, quando você vê ela dormindo, ela é linda. Mas o que eu quero dizer com isso? Que é fácil. É fácil nesse momento que ele está dormindo, você ser o pai, você ser aquele que você pega no colo. Quando as pessoas pedem para, dá ele para mim, deixa eu levar comigo. É fácil quando ele está quietinho, mas e quando ele está chorando de madrugada? Quando ele está, você está perdendo o sono, você continua sendo pai e sendo uma mãe. E assim é Deus conosco. Essa é graça. Aqui Paulo, ele fala da dispensação da graça que foi dada para ele. Ou seja, a dispensação da graça que foi confiada a ele, a falar da graça de Deus, da graça de Jesus aos gentios, aqueles que não tinham nem esperança. Ou seja, a graça é o favor imerecido de Deus para nós. Então vamos dar valor na graça de Deus. Meu irmão, não tem como jogar fora. Não tem como jogar fora, porque você não é descartável. Talvez você pegue algum objeto, você bate um carro, você pega, você joga fora. Se tem meios, você faz. Mas quando é com você, não tem como jogar fora. Você pode se sentir um lixo, você pode ser desprezado, mas não tem como jogar fora. E Deus está falando de você. Porque ele não joga fora, ele acolhe. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós temos uma graça, irmãos, só que o pecado tem nos atrapalhado. Às vezes você está por um pouco querer receber a bênção de Deus. É claro, é normal, nós somos pecadores. Mas se nós vivemos pelo pecado, você se autotitulando que você é pecador, talvez você não viva em santidade. E assim nós perdemos a grandeza de Deus para a nossa vida. Aquilo que Deus tem preparado para nós. Então entenda o mistério que foi Jesus na cruz pela nossa vida. Aquilo que foi revelado para nós e foi de graça. Talvez você pense assim, é de graça, porque a graça, quando você fala assim, é de graça isso aqui para mim, então a gente vê como um presente, algo que nós não vamos pagar. E essa realmente é a graça de Deus, porque nós não temos como pagar. Ou seja, você tem a graça de Deus e nós damos graças a Deus por aquilo que já foi feito. E eu pensando nesse tema, foi algo assim que talvez a gente não tenha um coração grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Então você peca, você sente vergonha, mas Deus vai e cobre você. Deus vai e te lava do pecado, cobre com santidade. Irmão, começar a ser grato por tudo que Ele tem nos dado. Mas Rafael, você não sabe como que eu estou vivendo, você não sabe tudo que eu tenho passado, toda a dificuldade. Todo mundo tem dificuldade. E nós estamos aqui, não estamos? A graça que tem uma família. Você não tem uma família. Você tem um pai que te adotou. A graça que tem saúde, trabalho. Eu não tenho saúde, mas você não está vivo, está respirando. Começar a ser grato por aquilo que tudo nós temos vivido. Talvez a gente não tenha essa percepção de agradecer. Ou seja, se você começar a prestar atenção em tudo que você fala e nos lugares que você vai, será que você tem sido grato? Mas aquele sanduíche estava ruim. Mas não sei o quê. E começa a reclamar. Ele entrou na minha frente. Eu vou, e daí você vai e buzina. E por tudo isso. Mas começa a ser grato nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. E porque eu estava pensando aqui, o quanto eu tenho sido abençoado, o quanto é direto. Mas se você tem que ter um coração grato por Deus. E essa é a graça de Deus na nossa vida. A graça de sermos imerecedores. Mas temos o perdão eterno quando você aceita Jesus e caminha com Ele pro resto da tua vida. Você aceitou Jesus um dia. Eu não sei se todos aqui foram batizados. E se você não aceitou Jesus, eu te convido nessa manhã para você aceitar Jesus. Mas eu acho que nós estamos em casa aqui, né? Porém, eu falo que o aceitar Jesus não é só naquele momento que nós aceitamos, mas nós não vivemos. Não vivemos a graça do Senhor. Não vivemos em santidade, não vivemos buscando, ou somos ingratos. Reconheça que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Nele não há morte.
Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do tempo, do espaço. Nele não tem altura, não tem largura, não tem profundidade. Ele pode todas as coisas, Ele é o infinito. Pela graça. Isso é pela graça. Ele é Jesus. Apocalipse 22 vai falar assim: aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, tome gratuitamente a água da vida. A igreja pode se levantar, pode ficar de pé. Aleluia. Meus irmãos, eu tive uma semana de feriado, né? Não sei se todos foram iguais. É claro que não, né? Mas eu acredito que a maioria, ou quase todos, folgaram. Se não foi feito baita. Isso é uma graça. Nós estamos cansados, só que percebe que a gente não pode vir até a casa de Deus a cada final de semana e só buscar a Deus nos finais de semana. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Ele quer. Ele quer que você venha com o coração aberto. Às vezes a gente escuta uma pregação, aquilo que... mas eu estou tranquilo com isso. Mas às vezes é um pequeno detalhe que foi falado ali que é para você. E a gente não percebe. E a gente vive a semana inteira. Passamos a semana trabalhando, dormindo, acordando, comendo, indo para o trabalho. E se torna algo rotineiro, algo normal. E Deus não quer isso de nós. Não é isso que Ele quer de nós. Ele deu a graça. Ele deu a graça de ter morrido naquela cruz por nós, por amor aos gentios. E nós estamos aqui nesta manhã. E isso não vem de nós, é dom de Deus, é mediante a fé. E não é por obras, mas as obras serão cumpridas diante de nós. Porque é assim que Deus nos transforma. Eu não sei como você está nessa manhã, como você tem vivido, se você está com problema. Se você quiser uma oração, você pode chegar aqui à frente. Mas o que Deus tem colocado no meu coração, e eu senti muita presença dEle nessa passagem, e não por se vangloriar, mas nós temos que ter um coração grato. Talvez tenha faltado isso de nós. E quando eu estava aqui, como eu tinha falado que eu tinha pecado, é assim, quando você mais busca Deus, quanto mais você está perto dEle, mais você ora, alguma coisa que você faz de errado, você está sensível ao toque do Espírito Santo, aquilo se torna impuro, aquilo se torna sujo na sua vida. E você começa a se autodestruir, você começa, por que eu fiz isso, por que eu sou assim? E é por isso que eu falei do pecado, porque o pecado ele tem nos atrapalhado. Não sei no que você tem pecado, porque o pecado na nossa vida, como cristão, tem que ser algo acidental, algo que não fazemos toda hora. Então eu falei, por que eu vou subir no púlpito? Mas é quando você está sensível ao toque do Espírito Santo. Então ele falou para mim da graça. E eu tenho sido grato. Que a gente possa estar grato a tudo que bateu. Eu bati o carro essa semana. Glória a Deus. É claro que a gente não quer. É difícil? É. É legal? Não é. Estava comentando com o pastor. Porque eu falei para ele eu não já nem ligo mais. Só que é claro que a gente quer ter algo bonitinho e tal, bonitinho. Eu gosto de carro. O pastor estava falando, eu não ligo muito. Tem gente que não liga, né? Tá ali a casa daquele jeito, teu trabalho, tá tudo ajeitado ali. Às vezes você nem liga. Tem gente que é mais detalhista para fazer aquilo. Mas, ou seja, o que eu quero dizer? É algo que está te incomodando. Está te incomodando? Aconteceu. Amém. Amém. Pronto. Resolve. O mais difícil é na saúde, né? O mais difícil é na saúde. Mas eu falo que mesmo na saúde, se nós cremos, você tem que ter fé. Porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Então, se você quiser estar vindo à frente, pode vir. E que a gente esteja preparado, igreja. Que a gente esteja preparado, porque os dias estão próximos. Estava lendo lá em Apocalipse, no Apocalipse 8. Lembrei porque eu fui passear numa cidade que tem um cheiro de enxofre. Não sei se os irmãos já conhecem lá. Kusatsu. E aquela cidade tem um cheiro forte de enxofre, um cheiro forte, forte, forte. E sai uma água tão quentinha daquele rio lá, das montanhas, que a água de onsen é a coisa mais bonita de ver. Só que você não pode tomar aquela água. E lá em Apocalipse 8 vai dizer que a terça parte caiu uma estrela do céu, chamada Absinto, que toca a terça parte dos rios e das fontes das águas. E aquelas águas se tornam amargas. E quem bebe aquelas águas vai morrer. Isso vai acontecer. E vai acontecer. E esse tem sido o mistério. O mistério já foi revelado para a nossa vida. O mistério é Jesus. Nós estamos aqui, mas será que nós só estamos de corpo?
Ou nós estamos inteiros aqui para o Senhor? Será que nós estamos agradecidos? Será que nós estamos só dando desgraça para quem está do nosso lado? Será que as pessoas têm prazer de estar do nosso lado ou não? Qual tem sido as palavras que nós temos proferidos? Qual tem sido o evangelho que sai da nossa boca? Ou como que nós temos vivido? Será que nós estamos em santidade? Eu falo, irmão, porque eu acho que nós não tem algum visitante aqui não, né? Nós estamos em casa. Então vamos viver o evangelho. Vamos viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Se pecamos, mas levanta a tua cabeça. Amém.